Amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês, né? E na aula de hoje nós vamos ver sobre um verbo modal chamado must. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas ele é bastante utilizado no inglês. São vários, certo? São vários tipos, porém, hoje nós só vamos ver sobre o must. E aí, ele é um verbo modal, né? O que é um verbo modal? E aí, um verbo modal são verbos, como eu falei, né? É uma classe de verbos que must está inserido nele, que serve para complementar o verbo principal da frase, certo? Tipo, mudar o sentido do verbo, mas sem sofrer alteração, certo? Eu preparei uns slides aqui para a gente compreender melhor. Nós vamos ver um pouquinho sobre o verbo must and mustn't. Então, must é um verbo modal que em frases afirmativas ele pode significar ter que, dever, precisar, e em frases negativas ele pode indicar uma proibição. E aí um exemplo: You must turn off your phone. Você deve desligar seu telefone, certo? Então é como se a gente fosse falar o que aquela outra pessoa precisa fazer. Tipo, você tem que fazer isso, você deve fazer isso, você precisa fazer isso. Então é esse o sentido que o must ele dá ao verbo. E aí outro exemplo com she. She must not drink coffee so many times a day, né? Que significa ela não deve beber café tantas vezes ao dia. E aí, aqui tá must, not, certo? Nós também podemos usar must, como eu coloquei aqui no início. Pode se escrever dessa forma. Essa forma é a forma contraída de must mais not, certo? E aí, né, ele é usado, must é usado para expressar proibição. E como eu já falei, né, must é a forma contraída de must mais not. E aí, por exemplo, you must go to the party. Você não deve ir para a festa, ou seja, está proibindo, né? Então, must, ele serve como complemento para o verbo go, que significa você não deve ir para a festa. E aí, outro exemplo, we must use our mobile while we are driving, que significa não devemos usar nosso celular enquanto dirigimos. Então, o verbo must, ele tem esse sentido de, nas frases afirmativas, expressar, por exemplo, uma obrigação, né, nesse sentido, assim, de que você tem que fazer alguma coisa, e nas frases negativas, ele significa uma proibição, que você não deve fazer isso. E aí, aqui é importante. Na forma afirmativa, usamos o must para todas as pessoas, incluindo o he, she e it. A regra do simple present, que obriga o acréscimo do S, né? Que nós já vimos isso, que no simple present, para he, she ou it, acrescentamos o S. Porém, com o must, essa regra não é aplicada, certo? E aí, para formar frases na forma negativa, nós podemos utilizar must not ou mustn't. O significado é igual, não muda. E ao fazer frases com must na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento deste verbo modal na frase, diferentemente do que acontece na afirmativa e na afirmativa, né? Na interrogativa, o verbo must, ele deve ser posicionado antes do sujeito. Por exemplo, aqui, se eu quero fazer a frase afirmativa, eu colocaria must aqui na frente, para fazer a frase interrogativa, certo? Ficaria must you turn off your phone? Você deve desligar seu telefone? Seria uma pergunta, né? E aí, minha gente, é muito simples, certo? Muito fácil de se usar o must. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só falar comigo, certo?